problema é da Lauanda e do João Vitor. Eu não tenho nenhum desses. 1 Samuel, capítulo 16, vai nos deixar que o sucesso e as conquistas, elas são alcançadas em tempos indeterminados na nossa vida. Ou seja, eu não consigo medir, Vinícius, qual é o tempo da minha conquista ou do sucesso daquilo que me foi prometido. Existem coisas que Deus me promete que se cumprirão amanhã. Existem promessas que Deus fez na minha vida que se cumprirá semana que vem. Existem promessas que Deus faz que se cumprirão daqui 10 anos. Existem promessas que vão se cumprir daqui 20 anos. Outras talvez vão se cumprir daqui 30 anos. I don't know. O que eu sei é que nunca, jamais, em tempo algum, como dizia meu falecido pai, nunca, jamais, em tempo algum, Deus falhará em alguma promessa. Nunca! Ele sempre vai cumprir todas as suas promessas. Aleluia? Capítulo 17. E eu entro contigo no primeiro entendimento, na primeira realidade dessa mensagem que eu quero compartilhar com vocês rapidamente, ou talvez não, mais demorada, não sei. Mas aqui em 1 Samuel 17, versículos 11 e 16, vão dizer, quando Saul, 11 e 16, quando Saul e todo Israel ouviram essas palavras do filisteu, ficaram assustados e com muito medo. Qual eram as palavras? O filisteu incircunciso, ele atormentava Israel através de ameaças e afrontas que os levaram a um estado de fraqueza mental. Imagine um exército acostumado a vencer inúmeras batalhas, conquistar terra, conquistar espaço, fazer e acontecer. Agora, repentinamente, um homem se levanta no meio dos filisteus, afrontando Israel e dizendo a Israel de que não haveria ali dentro sequer um guerreiro suficientemente capaz de vencê-lo na guerra. E as afrontas começaram a gerar um estado de mentalidade. Agora olha só, pega isso aqui comigo em nome de Jesus. O posicionamento do inimigo intimidou o amigo. A intimidação, ou o poder da intimidação, levou a todo um exército temer um homem. Ah, mas ele era um gigante. Não, irmãos, ele era um homem muito grande. Ele era sim de uma linhagem de gigantes. Ele era talvez 2,5 vezes mais alto do que um homem normal. Mas era tipo, sei lá, João Vitor e Pastor Masson. Parei, já só 2. Não vou mais. Tá entendendo? Não era assim uma discrepância absurda, mas isso nem interessa. Agora imagina centenas de homens contra um homem. O desafio estava que a diferença é que eles enfraqueceram pelas falácias dos filisteus. Não foi pelos assassinatos, pelas mortes ou pela força, não. Eles simplesmente pararam e deixaram com que aquelas palavras de afronta entrassem nos seus corações e enfraquecesse a mentalidade. E eles começaram a entender de que aquelas afrontas eram reais, eram verdadeiras, eles realmente não eram capazes. Você não é capaz. Aí eles, opa, vocês não têm ninguém no meio de vocês que é capaz de guerrear contra mim. Quem é o Deus de vocês que vai livrar vocês da minha mão? Eles começaram a aceitar essas afrontas. Render-se às afrontas mentais nos tornam prisioneiros da afronta e do medo. Render-se às afrontas, é isso que eu estou dizendo para você nessa noite, em nome de Jesus, pega essa palavra comigo. Render-se às afrontas que vêm contra você, coloca você em um lugar de dependência da afronta e de medo. Eu não posso me aprisionar porque alguém pensa algo de mim que é diferente daquilo que Deus diz que eu sou. Aonde que eu encontro base na forma com que eu devo pensar, imaginar ou entender quem eu sou? Eu encontro base na palavra de Deus, eu encontro base na profecia do Senhor Jesus, eu encontro base em quem eu sou, em Deus, filho amado de um Deus eterno e poderoso, que Ele sim é capaz de vencer todos os exércitos da terra por causa de um homem. Sempre que nós iniciamos algo, pega isso aqui,
que pode nos levar a crescer ou a melhorar de vida, ou até em momentos em que revela o chamado de Deus na nossa vida, é exatamente aí, quando se levantam as afrontas. Você precisa ficar ligado que o momento da afronta se levanta quando há a proximidade da vitória. Não, o trem apertou, pastora. Pode ficar ligado, irmão. Mas estão me acusando. Fica atento. Quando vem a afronta, irmão, é porque está pertinho da porta. Se vem afronta é porque você está pertinho. Se vem contrário, pode saber. A matemática é simples. Está te atacando, está te apedrejando, é porque não está entendendo que quem te chamou não é natural, ele é sobrenatural. Que quem te escolheu não vive no mundo natural, mas vive no mundo extraordinário, como os céus. É aquele que domina os céus, a terra e tudo que está neles. É esse foi quem te chamou. Segunda realidade, ele falou conforme aquelas palavras e Davi as ouviu. Graças a Deus, porque havia alguém no meio daquele arraial chamado Israel que sabia quem era. O interessante é que ele sabia quem ele era, não era por causa da relevância que ele tinha na cidade ou em casa. Davi não era famoso, Davi não era conhecido, irmão. Davi não era nem bem quisto dentro de casa. Davi, ele não tinha nenhuma relevância. Mas isso não impedia de determinar de que ele entendesse profundamente quem ele era. Quando ele chega no arraial, ele olha para o rei de Israel, chamado Saul. Ele olha para os seus 7 irmãos. Ele olha para todo o exército de Israel. E ele fica perplexo. E ele olha para todos e a afronta do gigante, quando ele ouviu, eu estou me arrepiando aqui, em nome de Jesus, pega isso, irmão. A afronta daquele homem filisteu incircunciso não chocou Davi tanto quanto ele olhar o cenário em volta dele e falar: como que o meu povo está dessa forma? E Davi, ele para, ele olha para um lado, ele olha para o outro, ele olha para os irmãos, ele olha para todo mundo e fala: quem é esse incircunciso que está falando contra o meu Deus? O posicionamento de alguém que sabe quem ele é em Deus, ele não muda apenas o ambiente da casa dele, mas ele muda a casa, ele muda o bairro, ele muda a cidade, ele muda o estado, ele muda a mentalidade de uma nação, a partir de um posicionamento de saber quem ele é diante do Deus que ungiu há décadas atrás, há anos atrás. Ei, Davi poderia dizer: já caducou, já passou muito tempo, não é minha hora, eu continuo apacentando ovelhas, eu continuo matando urso, eu continuo matando leão, e ninguém está vendo, ninguém está sabendo. Ele poderia estar nesse lugar, mas não. Davi escolhe se levantar, sair daí, e aonde ele passava, ele se posicionava diante de um Deus que é poderoso o suficiente para realizar tudo aquilo que ele não era capaz. O filisteu incircunciso, quem é ele? Versículo 16. O filisteu vinha de manhã e de tarde, apresentando-se durante 40 dias. Aí Jessé, 17, vai dizer ao seu filho: vai lá, peço que você vai lá. Versículo 23. Enquanto Davi ainda falava com eles, eis que vinha subindo o exército dos filisteus, o guerreiro cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou as mesmas coisas que havia falado anteriormente. Davi escutou. Segunda realidade, ele falou conforme aquelas palavras e Davi ouviu. O que faz a diferença em nossas vidas não é o que dizem, mas sim o que ouvimos. O que faz a diferença nas nossas vidas não é o que fala a nosso respeito, mas é a forma com que eu escuto o que está sendo dito. O que faz a diferença não é o que falou, mas é como eu recebo o que está sendo falado. Ah, você não é capaz? Não. Você pensa que eu não sou capaz, mas quem me capacita é o Espírito de Deus. Ah, você não vai vencer? Não. Você acha que eu não vou vencer, mas a minha vitória é garantida no sangue poderoso de Jesus. Ah, você não vai ter sucesso. Ei,
Ei, deixa eu te trazer uma memória. Existe uma palavra, existe uma promessa, existe um chamado. E quem me prometeu, quem me chamou e quem me escolheu foi o Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos, o Deus de Jacó. É o nosso refúgio e fortaleza. Sempre que as afrontas vêm para gerar descrenças e desconfianças, ameaças e todas as sortes de negação contra as nossas vidas, são inúmeras e iminentes. O que vamos escolher fazer com tudo isso e o que vamos viver como resultado? Afrontas, mentiras, calúnias, acusações, tudo isso sempre vai ser iminente. O desafio está em o que eu escolho fazer com isso. Qual o lugar que eu decido me colocar? Qual o posicionamento que eu vou tomar mediante a essas coisas? Terceira realidade. Eu vou tirar a afronta sobre Israel. Vem comigo. 1 Samuel 17, 26. Então Davi perguntou aos homens que estavam perto dele: o que será dado ao homem que matar esse filisteu? Irmão, ninguém pergunta qual que é o prêmio de vencer algo se ele já não está consciente que ele vai vencer. Eu estou trazendo para você um posicionamento de um cara que ainda não era rei. Ele era um menino que andava numa charrete, carregando leite e pão para sustentar os irmãos. Até rimou. Ele não era rei de ninguém não, nem guerreiro. Ele era Davi, aquele que cuida, o pastor de ovelhas, o tocador de harpa, o cantor, o adorador, aquele que cantava, que adorava, que tocava, que fazia o que tinha que ser feito, cuidava das ovelhas, cortava a lã, atendia, fazia o que tinha que ser feito no anonimato. Quem é esse incircunciso? Ele pergunta. A atitude mediante as afrontas, elas fazem a diferença total no chamado da vida de Davi. O combustível da fé é a certeza de que Deus fará o impossível, mesmo que tudo diz que não. O que será dado, versículo 26, ao homem que matar esse filisteu e livrar Israel de tais afrontas? Aí ele fala: quem é esse filisteu incircunciso para afrontar os exércitos do Deus vivo? Irmão, se eu for para o teólogo aqui, irmão, aqui ele não estava afrontando os exércitos nas suas palavras. Ele estava afrontando o exército de Israel, sim ou não? Não. Porque a Bíblia diz que ele estava afrontando os exércitos. E Davi, ele traz uma revelação aqui muito clara, que começa a me ajudar e te ajudar a entender quem somos em Deus. Todas as vezes que eles levantavam contra o exército de Israel, ele não tinha o entendimento do que estava fazendo. O exército de Israel tinha perdido de vista o entendimento. Mas deixa eu clarear para você nessa noite, no nome de Jesus: toda afronta, toda acusação, toda calúnia, toda pedrada que se levanta contra a sua vida, ela é muito mais forte do que você imagina, porque ela se levanta contra os exércitos do Deus vivo. Ela se levanta contra você e contra todo o exército celestial que Deus colocou ao seu lado. Ele não estava afrontando apenas a Israel, mas ele estava afrontando ao Deus de Israel. E Davi entendeu isso. E é aí que está o segredo. É aí que está a virada. A convicção de Davi estava no Deus em que ele servia. Não tinha nada a ver com o exército, tinha a ver com o Deus. Quando ele entendeu isso, ele foi para cima. As afrontas ao chamado de Deus em nossas vidas são desfeitas pelo poder do próprio Deus que nos chamou e nos ungiu. Essa consciência colocava ele no posicionamento certo. Essa consciência, por que temer? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quarta realidade, vem comigo. A ira do maior e a resposta do menor. Isso é só para quem está anotando, tá? Eliabe agora se levanta contra Davi, irado. Por quê? Porque ele se posiciona. Vem comigo, versículo 28 em diante. Eliabe,
o irmão mais velho ouviu Davi falando com aqueles homens. Ele ficou irado com Davi e disse, só para você saber que não estou inventando nada, está na Bíblia. O Eliabe ficou irado com o irmão dele. Estranho, né? Meramente esquisito. Não, porque ele está se levantando contra o acusador. Ele está questionando quem é o filisteu que está falando contra o exército de Deus. E aí o irmão dele, líder do exército, fica brabo, fica irado. Fala muito alto. Aí ele ficou irado com Davi e disse assim, por que você veio para cá, rapaz? E com quem que você deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Vou tomar até uma aguinha. Com quem você deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Eu sei que você é presunçoso. Sei que você é presunçoso e mau. Você veio aqui só para ver a batalha. Sabe o que acontece, irmãos? Quando nós nos posicionamos diante de Deus, as pessoas não entendem o nosso posicionamento. As pessoas mais próximas da gente são as que menos compreendem que você tomou uma decisão. Eu não serei mais quem eu era, eu não importo das poucas ovelhas, porque as poucas ovelhas, elas foram valorizadas no tempo devido, na hora certa, eu estava com as pessoas certas, era o mandato de Deus e eu cumpri aquela ordem. Eu me posiciono não por causa de um status, mas eu me posiciono por causa de Deus. Para você pode parecer pouco, para você pode parecer porque o que te ofende é que o meu posicionamento difere do teu. E quando você tem medo, eu decido não temer ao inimigo. E quando você chora por trás de uma pedra, eu decido me levantar e ir contra os meus inimigos. E quando você se paralisa por causa da batalha, eu decido passar por cima dela, porque eu sou mais do que vencedor por aquele que me chamou. Como assim? Está irritadinho, Eliabe? Como assim, irmão? E aí o povo, versículo 27, lhe repetiu as mesmas palavras dizendo, é isso que será dado ao homem que o matar. Aí Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com aqueles homens. Aí ele ficou irado com Davi, falou tudo que tinha que falar, versículo 29. Daí Davi respondeu, o que foi que eu fiz agora? Eu queria trocar essa frase, irmão. Precisava trocar, porque eu acho que isso aqui não está traduzido certo. O que eu fiz agora? Apenas fiz uma pergunta. A ira do maior e a resposta do menor. O mais velho pergunta, você é mau, presunçoso, você veio aqui só para assistir a batalha. E ele responde, o que eu fiz agora, amigo? Eu apenas fiz uma pergunta. E o mais lindo está no versículo 30, que é aqui que vai revelar quem é realmente Davi. Porque Davi não é eu. Fosse eu pegar no pescoço dele, Davi não é eu. Davi simplesmente, versículo 30, então Davi se desviou dele. Fala pelo amor de Deus a pessoa do teu lado. Se desvia dele. Se desvia do ataque. Se desvia da acusação. Se desvia das dúvidas. Se desvia dos questionamentos de quem você é. Se desvia das pessoas que duvidam do teu chamado. Se desvia das pessoas que duvidam de quem te chamou foi Deus. Se desvia das pessoas que não acreditam naquilo que você carrega. Se desvia das pessoas que não querem o teu bem. Se desvia das pessoas que quando você está bem, está junto contigo, mas quando tu está mal, elas desaparecem. Se desvie daqueles que não acreditam no teu Deus. Davi, ele não perdeu tempo, irmão. Então Davi se desviou dele na direção de outro e fez a mesma pergunta. E o povo lhe deu a mesma resposta diante. Alguns homens que tinham ouvido as palavras de Davi foram anunciá-las a Saul, que mandou chamar Davi.
O que eles disseram antes? Todos conhecem a história, todos falaram, se matar o Golias, vai se casar com a filha do Saul, vai ganhar um bagulho assim, vai ganhar outro, não vai ter que pagar imposto nunca mais. Nós vamos ver o resultado dessa guerra lá na frente, quando Jesus foi questionado no templo sobre pagar impostos no templo. Ele decide pagar os impostos, porque o DNA da realeza estava nele. Ele paga, mas ele não tinha que pagar. Toda a casa de Davi foi isenta de impostos do templo a partir desse cenário. É mais fácil o teu irmão te magoar do que o teu inimigo. A probabilidade de você ser ferido por uma pessoa que está perto de você, ela aumenta absurdamente, porque o inimigo você já espera ele te atacar. O incircunciso lá de Gate, o Golias, o gigante, a gente já está esperando, pastorzão, o ataque. A gente já está esperando a pedrada, a gente já está esperando, mas do amigo a gente não espera. Por isso que nós precisamos estar atentos em saber como agir, não, como reagir mediante aos ataques dos mais próximos. Porque ele não reage à afronta do seu irmão mais velho. Ele age. Ele se desvia e vai para outro. Ele não perde tempo, ele não gasta energia, ele não deposita absolutamente nada naquele momento. Não, ele se desvia. E ele vai para onde ele precisa ir. Por quê? Porque o chamado é mais importante do que as afrontas. O chamado é mais importante do que as afrontas. Por isso precisamos estar atentos. Davi sabiamente se desvia da afronta do seu irmão e sem titubear, segue em direção ao propósito do seu chamado. Quinta realidade, não desfaleça o coração de ninguém. Versículo 32. Davi disse a Saul que ninguém desanime por causa desse incircunciso de Satanás. Este teu servo aqui, vai lutar contra esse filisteu. Irmão, se tu tivesse lá, tu ia dando risada igual os outros estavam dando. Quem? Tu, rapaz? Vai fazer o quê, macho? É o seu tamanho. Até o Saul duvidou do Saul, irmão. Até ele duvidou dele. Ele falou, mas moço do céu, como é que eu vou fazer isso? Não desfaleça o coração de ninguém. Veja só, Davi, ele inicia a derrota dos filisteus no momento em que ele se levanta contra Golias, na presença de Saul. Não foi na presença de Golias. Quando ele para diante de Saul e fala assim, amigo, deixa eu te falar um negócio. Eu vou vencer aquele gigante. Leia o texto comigo, irmão. Davi não vai lá para a pista gritar diante do exército, eu vou matar esse cara, eu vou arrebentar ele, eu sou tal. Não, Davi ele já tinha o DNA formado, ele estava acostumado a fazer e mostrar aquilo que tem que ser mostrado. O que tem que ser mostrado? O resultado, irmão. O que me dá autoridade? Resultado, irmão. O que me posiciona no reino? Resultado, irmão. Davi não estava preocupado em gritar no meio da multidão, não. Ele estava preocupado em se posicionar diante do Deus que ele servia, diante do Deus que o chamou. E virou para o rei, para a maior autoridade daquele momento e falou assim, ei rei, deixa eu te dizer uma coisa. Eu vou matar esse filisteu. E Saul começa agora a ter uma metanoia. E eu começo a pregar. Da mesma forma que Golias afrontou e assolou um exército, através de palavras de afronta, as palavras de motivação de Davi mudaram as circunstâncias de toda uma nação. Ele vira para o rei da nação e fala assim, nós vamos matar ele, eu vou arrebentar com esse cara. E Saul olha para aquele menino e fala assim, será que você é capaz? Ele fala, eu vou matar esse cara.
Mas será? Mas ele está falando que nós não somos capazes. Eu vou matar esse cara. Mas ele está falando que nós não temos ninguém no nosso meio que seja capaz de detonar com ele. Eu vou matar esse cara, irmão. Eu vou arrebentar. Ei, deixa eu traduzir para você em português, irmão. Eu não sei se você está no meio de um mundaréu de gente que está falando que vai dar errado. Nós precisamos nessa noite de pouca gente. É pouca gente que vai se levantar e vai falar assim: já deu bom, vou matar o gigante. Não é multidão não, é pouca gente que se levanta, porque é o pouco que se levanta com Deus que faz grandes coisas. Meu Deus. Versículo 36. Eu já começo a terminar. Já passei 5 minutos. Este seu servo matou tanto o leão quanto o urso. Esse filisteu incircunciso será exatamente como um deles. Porque ele não afrontou a você, rei. Ele não afrontou a mim, rei. Ele não está afrontando a galera. Ele não afrontou Eliabe, ele não afrontou Jessé. Ele não afrontou ninguém da minha família. Não, não. Ele está afrontando o exército do Deus que é vivo. Não é de um Deus que é morto, é de um Deus que está vivo. E aí Davi continuou: o Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso. Ele me livrará das mãos desses filisteus. Então Saul disse a Davi: vá, o que o Senhor esteja com você. Ah, irmão, é tudo que ele precisava. Que apenas uma pessoa virasse para ele e falasse assim: vai, meu filho, que o Senhor seja contigo. Até ali as pessoas estavam dizendo que não ia dar bom, mas por causa da posição dele, ele falou assim: agora deu certo. Porque tudo que eu precisava era de mudar a mente desse rei. Porque mudando a mente do rei, eu mudo a mente do povo. Mudando a posição do rei, eu mudo a posição do exército. Agora o rei falou: vai, e que o Senhor seja contigo. Ah, mas ele já veio comigo, ele vai comigo e eu vou vencer. A postura de Davi produziu coragem em Saul. 7ª realidade: a batalha é vencida antes que se iniciasse a guerra. Irmão, a maior derrota dos filisteus não foi encontrar um homem mais forte fisicamente que Golias, que o pudesse vencer, e sim de ver Golias enfrentar um homem menor, mais fraco fisicamente, que não aceitou as palavras de afronta. O que destruiu o gigante, irmãos, não foi a pedrada, foi ele não aceitar as afrontas. O que detona com os gigantes da nossa vida não são as pedradas que nós devolvemos, mas é o nosso posicionamento de não aceitar com que as palavras venham entrar nos nossos corações para destruir aquilo que nós acreditamos em Deus. Fica de pé no seu lugar no nome de Jesus, que eu vou concluir profetizando sobre a sua vida. A batalha é vencida antes dela iniciar. A maior vitória de Davi não foi derrotar Golias com as armas físicas, mas foi derrotar uma mentalidade corrompida do povo de Israel. A maior vitória de Davi não foi derrubar um gigante, mas de fato foi destruir uma mentalidade que permeava no meio de um povo que foi chamado e escolhido pelo Deus dos exércitos, todo-poderoso. Ei, Lagoinha Jacksonville, eu vou profetizar sobre a sua vida nessa noite, no nome poderoso de Jesus, que o teu posicionamento em Deus começa a fazer história nesse lugar, começa a mudar circunstâncias nessa cidade, começa a mudar circunstâncias nesse estado. Sim, o teu posicionamento diante das circunstâncias que você está vivendo vão determinar a derrota dos gigantes. A história de Davi, ela é semelhante à nossa vida, irmão. As guerras e as batalhas que nós enfrentamos, seja no nosso interior como no nosso cotidiano, elas são vencidas através da confiança que nós temos em Deus. O nosso chamado é protegido por quem nos chamou. Ele é executado a partir do momento que nos colocamos na total dependência de Deus. A armadura de Saul não os livraria.
A força de Saul não mataria, o exército não o livraria, porque a mentalidade estava corrompida, não. Mas nessa noite existe uma mudança de mentalidade, existe uma mudança de características, existe uma mudança em um povo que se levanta sabendo: eu vou para cima do gigante, porque o gigante é muito menor do que o Deus dos exércitos. Vamos adorar a Deus? Em nome de Jesus, nessa noite, eu profetizo sobre a vida de cada um, de que você, posicionado em Deus, não vai vencer. Obrigado, irmão. Os gigantes. Você já venceu os gigantes. Você não vai destruir os inimigos. Você já destruiu os inimigos. Você não vai passar por cima. Não. Eles já foram destruídos. A Bíblia diz que o inimigo se levanta para cair, as afrontas vêm para nos parar, mas Deus nos escolheu para guerrear, para batalhar, uma guerra e uma batalha que ela não é vencida por pedradas, por gritos ou por afrontas, não. Ela é vencida a partir de um posicionamento em que muitas vezes nós precisamos nos ajoelhar, erguer as nossas mãos e clamar e dizer: Senhor, é por ti que eu vou. E cada vez que nós tomamos esse posicionamento, Deus já prepara o alvo para acertar no centro da testa dos filisteus. Davi, ele entra na batalha, ele pega a funda, ele vai sem camisa, ele vai com seus shorts, sua saia, a sua armadura. Era se despir de si mesmo. E com uma de suas pedras e uma funda, ele acerta exatamente no centro da testa de Golias. Pastor, o que você quer dizer com isso? Irmão, se você não pegou ainda, eu vou traduzir para você. Porque se você tivesse pegado, você estava subindo nessa cadeira de dar glória. A pedra, Wagner, que ele lança no centro da mente do inimigo. Porque aquilo que o inimigo pensou sobre você, aquilo que o inimigo projetou contra você, aquilo que o inimigo preparou para te afrontar, Davi pega uma pedra e lança e destrói a mente de um inimigo que quer corromper a tua mente. Ei, deixa eu te profetizar na tua vida, Lagoinha Jacksonville. Você nessa noite está sendo equipado de uma armadura e de ferramentas que vão destruir as mentalidades corrompidas contra a tua casa, a tua vida, a tua família. Creia, o Senhor dos exércitos está convosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. A quem temerei? Não há quem temer. O Deus de Israel está comigo. O Deus de Israel está contigo. Se você crê, dá um brado de vitória. Fecha os teus olhos, levanta as tuas mãos e celebra o nome de Jesus. Oh, vamos. Se eu estou parado por quem carrega, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti, haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti, eu não vivo do que vejo, mas vivo do que creio, irás prover de novo. Levanta as suas mãos nessa noite, Pai. É no nome poderoso de Jesus que nós estamos aqui diante da Tua palavra que nos move.
que nos quebranta, que nos direciona, que nos ativa. Senhor amado, não há gigante diante de nós que possa impedir com que nós venhamos a avançar. Não há barreiras, não há palavras, não há afrontas que venham impedir com que nós venhamos a viver o sobrenatural. Pai amado, nosso chamado é maior do que a vida. Nós estamos diante de Ti, escolhidos para Te adorar, para Te servir, para Te bendizer, Pai. Nessa semana, nesse culto fé, nesse primeiro culto fé de quarta-feira, Deus, nós profetizamos que haverá, Deus amado, gigantes